gente já viu diversos conceitos sendo aplicados sobre o universo de Ordem de um jeito bem interessante. Mitologia, aliens, sonhos e até doenças. Mas tem diversos temas e conceitos que seriam muito legais de ver sendo aplicados no universo do Ordem. Até porque a Ordem é baseado no nosso mundo, não é uma fantasia, não é um cyberpunk, não é uma distopia ainda. E tem muita coisa que dá pra trazer pro lore do Ordem. E nesse vídeo eu trouxe conceitos e ideias que eu acho que seriam muito legais de ser vistas no RPG ou no Arquivos Secretos futuramente. E dá pra você usar no seu RPG. Alguns deles eu até já usei. Mas vamos começar a falar sobre esses tais conceitos. Primeiro de tudo, é uma ideia mais simples, mas que está no cerne do universo do Ordem e não foi muito elaborado. Pelo contrário, eu já vi certas pessoas até incomodadas com isso, que é sobre o elemento de energia. Energia não é só caos, aleatoriedade, também é sobre transformação. E tem rituais no livro que representam muito isso. Transfiguração de água, terra, sopro do caos, polarização caótica, entre outros. E isso emenda com algo muito interessante. Você se lembra das indústrias Panaceia do Quarentena? Panaceia é supostamente um remédio que dá para curar todas as doenças ou prolongar a vida, que foi nomeado em homenagem a uma deusa grega, Panaceia, que é a deusa dos remédios, e que foi procurado por muito tempo na alquimia. E alquimia não é literalmente transformar as coisas? Transformar qualquer metal em ouro, troca equivalente, pedra filosofal. Quem assistiu Fullmetal Alchemist sabe o que eu tô falando. E isso já é um conceito que abre muitas brechas pro Ordem. Traz muitas ideias interessantes. E eu espero muito que sejam abordadas. Até porque a gente já tem indústria Panacea, que tem alguma coisinha a ver assim, né? Com remédio, com energia, com medicina. Então, né? Quem sabe teremos algo aí no futuro. Mas, por favor, botem o Selbit pra assistir Fullmetal Alchemist. Aquilo ali é um berço de ideias para campanhas envolvendo o esoterismo. Isso sem falar dos símbolos. Que os símbolos de alquimia e os símbolos de rituais do Ordem têm uma similaridade inegável, porque são baseados, né? Esoterismo, ritual, essas coisas. E a gente nunca viu sendo aplicado de uma forma como na alquimia. A gente não sabe nem se é possível. Mas seria muito interessante se fosse para uma abordagem ocultista mais científica, coisa que a gente não viu muito ainda. A coisa que a gente mais viu perto disso foi a própria indústria Panaceia e os Cinco Guardiões. E nos arquivos secretos a gente viu que tem formas de usar o paranormal para o bem, entre muitas aspas, com o parapsicólogo, que ele usa o paranormal para se conformar. E um exemplo de parapsicólogo é a Layla Verdante, que é das indústrias Panaceia. Muito interessante, no mínimo. E como eu disse no segundo vídeo dos personagens esquecidos, eu quero muito ver tanto ela como a trilha de parapsicólogo sendo aplicada. Porque é uma das trilhas que eu mais gosto. Eu acho muito interessante esse conceito de usar o mal, entre muitas aspas, para o bem, entre muitas aspas. Indo agora para um próximo tópico, os sigilos de conhecimento, eles são letras e são símbolos. Mas a gente nunca viu um sigilo de um número. E isso me deixa muito encucado, porque números são conceitos bem presentes, inclusive no ocultismo. A gente já sabe que tem outras linguagens além dos sigilos só de conhecimento. Tem a linguagem do estrangeiro, tem os pictogramas, e nada impede de outro sino representar números. Seria muito interessante, inclusive. Jota do futuro aqui. E eu notei, enquanto eu pegava a linguagem do estrangeiro, que tem símbolos que representam números na linguagem do estrangeiro. Mas isso ainda assim eu acho muito limitante, porque não tem sigilos de conhecimento para números, então não teriam em teoria como usar rituais que envolvam números, que tenham envolvimento de números na linguagem. Apesar de, querendo ou não, todos estar envolvendo o número, não todos literalmente, mas a maioria por causa que tem dados relacionados, tem que jogar dados. Mas o ponto é, mesmo tendo símbolos da linguagem estrangeira que representem números, isso não muda o ponto, porque não dá pra. A linguagem do estrangeiro não é tão abrangente quanto sigilos de conhecimento puro. Não dá pra, por exemplo, até onde a gente sabe, fazer um ritual com a linguagem do estrangeiro. Mas isso é curioso. Talvez realmente existam sigilos com números e a gente só não sabe.
Mas o ponto do realmente do sino de número, daí eu acho mais difícil. Mas, enfim, prosseguindo com o vídeo. Não sei como que isso se abordaria para um novo elemento de um sino envolvendo números. Eu acho isso bem específico e muito difícil de acontecer, mas não é impossível. Ou só ter novos sigilos que nunca tinham sido apresentados, que não ia ser literalmente o Red Canon, porque não teve necessidade de ser apresentado. Mas sigilos de números ia ser algo bem interessante. E a gente sabe muito bem que tem números que sempre voltam no universo de Ordem. Nada impede de ter algo a ver com isso. Esse próximo é bem simples, mas o Kian, ele foi a primeira pessoa a se conectar com o conhecimento. Foi ele que trouxe o outro lado para a realidade, mas é descrito que ele foi especificamente se conectar com o conhecimento. Até porque ele tem conhecimento. E as primeiras pessoas que se conectaram com morte, sangue e energia, elas têm algo especial também ou elas só têm uma afinidade normal? Eu até acho que isso vai ser abordado em ordem em algum momento, porque eu não conseguiria ver o Selbit ignorando isso na hora de criar uma lore pro mundo. Principalmente quando se fala que o Kian se conectou com o conhecimento. Poderiam ter outros Kians, entre muitas aspas, de pessoas que se tornaram entidades do outro lado, se conectando com as entidades de sangue, energia ou morte? Fica um questionamento aí. Espero que seja abordado em algum momento, porque é realmente algo interessante. Indo agora para uma ideia simples, mas que é um questionamento bem pertinente. A única criatura de medo que a gente tem confirmação que é primordialmente de medo é a degolificada. Mas criaturas de medo podem ser conceitos muito amplos e muito interessantes de serem aplicados, principalmente quando se tem uma noção do que é o elemento de medo em si, que a gente já consegue ter uma noção. Eu não vou ficar nesse vídeo dissertando sobre o que é o medo, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas a gente consegue não saber em essência o que é o medo, mas saber como ele atua na prática e quais as implicações dele na realidade. E ter só a degolificada como criatura de medo eu acho muito limitado. Talvez em outros possíveis suplementos ou arquivos secretos a gente veja outras. Possivelmente. Gostaria muito, mas eu queria mais enfoque sobre isso em específico, porque a gente não sabe muito como criaturas de medo se manifestam. E no livro de regras a gente tem o comportamento das criaturas de morte, sangue, energia e conhecimento, mas a gente não tem das de medo. O que pode significar que não existam outras criaturas de medo. A degolificada ser de medo pode ser uma homenagem só ao fato dela ser a primeira criatura. O que eu acharia bem limitante se realmente fosse isso. Eu acharia muito mais interessante se as criaturas de medo fossem muito diferentes umas das outras, ou se elas tivessem aquela metamorfose da degolificada de sempre absorver um elemento. Isso é algo que eu gosto muito, inclusive. Eu queria ver mais vezes em outras criaturas, porque a degolificada é muito única. Talvez não em criaturas, mas em habilidades ou algo especial, porque é realmente algo muito divertido até na prática. Principalmente para jogar. Acho que uma habilidade assim para um jogador, para um personagem, ia ser muito divertido. Indo pro próximo, tem duas coisas em ordem que o fandom comenta e pede faz muito tempo, mas que a gente teve pouquíssimas coisas sobre isso até hoje. Que é sobre o oceano, sobre criaturas no oceano, como o paranormal acontece no oceano. Que a gente só teve o profundo, como criatura do sobrevivendo ao horror. E o espaço, que é o que mais me intriga, porque abriria muita possibilidade para horror cósmico e o paranormal é só na Terra, ele é no universo inteiro. Provavelmente é no universo inteiro, né? Um conceito constante. Mas tem muitas possibilidades para trabalhar com isso. O horror cósmico, o oceano, o sangue e o lodo, eles interagem como, já que eles também são representações como líquidos, né? Tem o líquido paranormal do sangue e o lodo, que é um lodo em si. Como que isso afeta, como o conhecimento tá no oceano. E a energia, que é como ela tem a ver com água também, com transformação, também tem completamente a ver. Então, é muito abrangente que eu queria muito que fosse trabalhado. E como o Selbit comentou que nos arquivos secretos iam ser trabalhados coisas que a gente talvez nem imaginasse como funcionava, e áreas assim muito abrangentes, fico animado para ver se a gente vai ter alguma coisa sobre, porque é bem interessante, principalmente do espaço. O que mais me interessa é o espaço. Horror cósmico, apesar de ser um conceito que é muito difícil fazer história boa sobre isso, quando ele é bem executado, ele é muito bom. Porque a gente também teve os Sinais do Outro Lado, que teve aliens e não teve
quase nada do espaço em si. E o segredo na ilha é que mal teve coisa sobre o mar. Como que daria para identificar uma área afetada pela membrana no mar e no espaço, já que na Terra tem névoa. No mar, eu acredito que dentro da água não vai ter névoa. E na real até dá pra ter, né? Mas enfim, vocês entenderam. E no espaço, menos ainda. Sem falar que o elemento de energia, cada elemento tem uma espécie de área, tirando o conhecimento e o medo, que ele atua, tipo, a morte é uma espiral. O sangue é aquele oceano de cabeça para baixo que fica quebrando em onda. E a energia, eu vou ler como que ela é descrita. É possível enxergar o que se pode ser descrito como uma galáxia inteira se transfigurando simultaneamente. As estrelas, porém, não parecem distantes e estáticas. Todas estão colidindo e se mesclando e se deformando, sem fim nem começo. O ambiente todo gira descontroladamente para direções opostas, em uma sequência de explosões de energia. E chamas brilhantes fluindo para todas as direções. É um espetáculo de fogos de artifício de cores infinitas, ilógico e caótico, como supernovas implodindo em constante transformação. O que também já emenda com o Big Bang, né? Que a gente não sabe qual que é o início do universo do Ordem, mas provavelmente ele ia ser num... Se realmente é a minha teoria de que a realidade e o outro lado são uma coisa só no grande esquema das coisas, meio que tudo se formou em uma explosão de energia. Mas daí isso também barraria com tudo começa pelo sangue. Mas enfim, eu tô viajando um pouco, mas acho que deu pra entender o ponto. E por último, um pequeno tema que eu já comentei em outros vídeos bem brevemente, mas um marcado tá limitado a uma pessoa na vida real. Precisamos de uma pessoa na vida real para ter um marcado. A priori. Pode ter outros marcados que não precisam. Tipo a Mia, não que ela seja confirmada, mas todas as histórias são sobre marcados. A Mia tem uma história sobre ela, então ela pode ser uma marcada. Enfim, mas marcados em RPG precisam de pessoas. Não necessariamente pessoas estão livres o tempo todo. E pode acontecer coisas tipo o que aconteceu com o João e o Gal ficassem uma marca. Nesse caso, isso eu trouxe para um RPG inclusive que aconteceu e precisou. Um desmarcado seria um conceito muito interessante e muito útil de trazer para o Ordem. O que acontece quando a marca de uma pessoa sai dela? Isso, seria muito interessante e muito útil, tanto para players, para mestres. O que a gente faz com esse personagem que perdeu a marca? Vira uma criatura? Vira uma entidade? Um conceito? O que a gente faz com isso? E a marca dele? Que marca tem aquele take do Selbit que, se a gente entender como que as marcas funcionam, perde toda a graça do Ordem. Alguma coisa assim, não lembro certinho o que ele falou, mas é algo nesse sentido. Tô de saco cheio. Eu vou lançar aqui, Léo. Vou abrir o jogo, mano. O cara vai. Fala. Vou abrir o jogo, tô cansado de ler essa frase. Falar que as marcas são os players é igual falar que a Hermione é a Emma Watson. Obrigado. Eu percebi isso depois de muito tempo, porque eu ficava falando, tipo, mano, mas é claro, a marca é os players. Então a resposta é, está certo, porque a Hermione... Não, porque... tipo, sim, mas não é isso que significa dentro do universo. Dentro do universo as marcas são algo entendeu? Não faz sentido. Então, saber o que acontece quando uma marca sai de um personagem, que eu boto muita fé que a gente vai ver isso com o Gal, porque não dá só pra ignorar. Em casos tipo, sei lá, o Balu, dá pra dizer, saiu da Ordem, foi viver a vida dele tranquilo. Mas o Gal é um ponto narrativo importantíssimo. Eles tiveram a decisão de salvar ou não o Gal. E não dá só pra ignorar. Eu já vi muita gente comentando que, ele nunca mais vai aparecer, não sei o que, só que isso ia ser um desperdício gigante. Eu realmente não acredito que o Selbit faça isso. É plausível? Com certeza é, mas eu acho preguiçoso, sinceramente. E tem outras saídas narrativas também, tipo, sei lá, colocar o Gal como magistrada, a Ordem capturou ele enquanto ele era um marcado, colocaram a máscara nele e é os guri. Tem várias situações, só dizer que o personagem nunca mais vai aparecer, eu acho muito... jogar um conteúdo muito bom fora. A gente tem muitos mistérios envolvendo o Gal, a irmã do Gal. Eles vão pra Tenebres, encontram a irmã do Gal e o Gal nunca mais apareceu. Pô, gente, pelo amor de Deus, né?
Mas eu também acho que é uma minoria que acha que o Gal nunca mais vai aparecer. Eu acho que eu só vi isso no Twitter e fiquei muito sentido. Mas, enfim. Bom, acho que tá bom. Tem outros conceitos que dá pra trazer sobre isso, mas como é um vídeo mais editadinho, eu queria trazer pouca coisa, deixar um vídeo mais saliente pra vocês. Então, é isso. Tem outras ideias de vídeo nesse mesmo estilo, mais curtinhos e menos sem roteiro, mas é isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like, um hype, se você puder, se inscreve. Eu não pedi no meio do vídeo, né? Se você chegou até aqui, por favor, dá um inscrever aí, ajuda muito o canal. Mas é isso. Beijão, até um próximo vídeo. Fui!